Isso aí, boa tarde para todo mundo. Vamos ver agora se vai ficar tudo ok. Quando o pessoal entrar. Todo mundo me ouvindo bem? Dá o ok aí, quem estiver me ouvindo. Melhorou? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou chamar o coach novamente. Pronto, vamos ver agora. Tá me ouvindo Olha, bem? eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Parece que É, está no telefone. é isso mesmo. Melhorou bastante mesmo, para todo mundo. Marcelão, Isso. olha, cara, esse campeonato que a gente estava falando, essa prova, ela não é só a prova, ela tem todo um contexto. Sim. E o contexto, ele começa em maio, no lançamento do Jake. Na verdade, foi em abril. Porque teve um campeonato sul-americano que foi na Argentina e a galera Sim. da Argentina nadou muito, muito. Um campeonato sul-americano juvenil. E todos eles usaram o Jake. E semanas depois teve o troféu Maria Lenk, que foi o Maria Lenk mais rápido da história, teve até recorde mundial do Felipe França, e aí o Jake tomou conta. Só Eu me que, lembro dessa época. só que entre maio e julho, que vai acontecer o campeonato mundial, a Arena correu atrás. Naquela época, os trajes podiam ser produzidos durante a temporada e lançou um traje tão bom quanto. Então você vai ver que vários nadadores que bateram os tantos recordes mundiais estavam usando a Arena. Então o traje ruim naquela competição era da Speedo. Era o único traje que não prestava. E da seleção americana, todos decidiram usar ou Jacket ou Arena, menos Michael Phelps. Porque Michael Phelps, além de ser patrocinado, era o garoto propaganda, e meio que se criou um clima tipo meio de protesto em relação aos trajes que estavam sendo desiguais. Então essa acho que é a primeira premissa para que a gente começar a falar da prova. A segunda outra coisa importante é de que a prova acontece no terceiro dia de competição. Sim. O Takata está dizendo que o Lotte também usou o Speedo. Quando está no terceiro dia de competição, nós estamos no terceiro dia de competição, o primeiro dia, aí eu acho que é onde aparece o seguinte, que eu diria que tanto que o Phelps, que ele perde esse 200 livre, né? Ele perde os 200 livre e ele fica revoltado. Logo depois, ele tem, nesse mesmo dia, ele ainda tem uma semifinal dos 200 borboleta. Eu acho que quantos dias depois ele vai nadar o 100 borboleta? 100 borboleta ele vai ganhar no dia 1º de agosto. Então, 3 dias depois que ele ganha o 100 borboleta, e ele ganha no toque, novamente para o Cavitt, vindo de trás, e o Cavitt nadando com o Jacquard da vida, ele rasga o traje, né? Mostrando que era o protesto dele. Mas o protesto dele, eu acho que vem todo ele em cima dessa prova, que nós vamos falar agora, que é a prova do dia 28 de julho. Com certeza. Eu vou passar mais uma vez, para quem não teve a oportunidade de ver antes. Deixa eu só ajustar aqui. Prefere a prova? Eu tenho a prova integral. A gente pode ver a prova toda? A gente pode ver a prova toda, primeiro porque nesse dia 28 de julho, essa é a final. Os 200 livres é uma prova que Isso. teve eliminatória. O Paul Biederman, ele já estava muito bem na competição. Ele ganhou os 400 livres no primeiro dia. E o seguinte, uma coisa que é importante, viu, Marcelo? Todo mundo acha, ou vamos dizer assim, ele meio que entrou para a história achando que ele só apareceu no traje. E isso não é verdade. Porque nesse dia, na inscrição para os 200 livre, ele já era o segundo tempo no balizamento. Ele só estava atrás do Phelps, que era o campeão olímpico e recordista mundial da prova. Mas a surpresa mesmo foi no primeiro dia que ele ganhou os 400 livre, né, que é 2 dias antes, bate o recorde mundial, e nesse primeiro dia ele estava balizado, acho que 14º tempo, 12º tempo.
Então, balizado do 12º tempo para ganhar a prova e bater o recorde mundial. Essa foi a grande surpresa. Mas os 200 livre, não. Os 200, ele já tinha o segundo tempo no balizamento, já tinha sido mais rápido na eliminatória, já tinha sido mais rápido na semifinal, e ele entra com o melhor tempo na Reia 4 na final. E ele foi finalista também em Pequim, né? Foi em Pequim, campeão europeu no ano anterior. Isso. Eu vou virar aqui a minha câmera. Só fazer um ajuste aqui, a posição. De poder acompanhar a prova aqui. Esse é o 200 livre. Início da prova. Você vai ter que subir um pouquinho mais. Sobe um pouquinho mais a tua tela agora. Aí, perfeito. Isso. Ele é impressionante que, por ser um cara que não tinha muita velocidade, ele parece que botou uma velocidade muito forte nessa prova, porque ele passa forte. E ele passou com 24, 23, o Phelps passa em segundo. Pode subir um pouquinho a câmera, Marcelo. Passa em segundo, ou seja, o Phelps passou forte também. Isso. O Phelps passou com 24, 38. Só que eu acho que os parciais interessantes é de que, mesmo que, tipo assim, ele não é um cara que, eu não acho que ele usa muito o submerso, né? Você pode prestar atenção, que ele é um cara que tem uma pegada boa, né? Phelps é um cara que usa muito mais o submerso do que ele, por exemplo, você vê como o Phelps usa mais o submerso do que ele, mas ele já no segundo 50 metros, ele manteve na casa do 25, e um detalhe, viu? O segundo 50 metros do Phelps foi melhor do que o dele. Isso é interessante. Phelps fez 2 centésimos mais rápido que o Biderman no segundo 50 metros. Mas, meu amigo, o tal do traje, quando joga você lá para cima, já no terceiro 50, ele faz 26,18, e aí ele bate o Phelps e chega no final. Foi o grande final. O traje, a diferença do traje era o final de prova. E ele fecha com 25,70. Poxa, fechar os últimos 50 metros com 25 faz muita diferença. Olha como ele bate o recorde aí. Sim. Foi quase um segundo abaixo da marca anterior. É uma loucura. A marca anterior é 1,42,96, ele fez 1,43... Né, perdão, era 1,42,96, ele faz 1,42,00. Isso. E mais de um segundo e meio, né, abaixo do recorde de campeonato anterior, né? E aí, o ponto que eu acho que fica muito dessa prova é de que, vê a insatisfação do Phelps, ó. Sim. Essa prova ficou muito difícil de engolir para ele, mas tipo assim, o que eu vejo, né, o próprio Biderman, tipo, nesse dia, então o pessoal está dizendo aí, foi a prova dele. Também acho que essa é uma prova perfeita, é um recorde extremamente difícil de ser batido, né? E ele tem, nesse mesmo campeonato, ele nada o 4x200 livre da Alemanha, me parece que é 3 dias depois, e ele abre para 1,42,81. Ou seja, se ele tivesse o tempo que ele abriu o revezamento, ainda foi melhor do que o Phelps que o fez recorde aí. Mundial. Que o Phelps fez aí, que esse 1,43,22, que é o que o Phelps faz nessa prova. Então, tipo assim, ele estava muito bem. Ele estava muito bem, essa prova encaixou para ele muito bem encaixada. Não é um nadador de muito submerso, um nadador de uma pegada boa. E a única coisa que eu acho, e é uma crítica assim, positiva, eu não gostaria que as pessoas levassem o Biderman para o resto da sua vida como ele é um filho dos trajes tecnológicos. Não é. Tanto é que, poxa, ele passado isso aí, 7 anos depois, ele ainda foi finalista do Rio. Ele foi finalista nos Jogos Olímpicos do Rio. Entendeu? Então, foi na lista dos Jogos Olímpicos de 2012, de 2008. Então, é um cara que, evidentemente, que levou vantagem, como todos levaram vantagem. Só que o próprio traje, e aí uma das coisas que precisa... Eu acho que essa parte é importante. O traje que o Phelps utilizou aí, gente, o traje que o Phelps utilizou aí, ele é proibido hoje. Então, não pensem de que o Phelps é o mocinho e o Biderman é o bandido.
Porque o traje do Phelps, ele também é proibido hoje. Ele também é proibido. Então, tipo, tem que ser dado uma certa... Evidentemente que o Biderman... Por que eu acho que o Biderman leva um pouquinho mais vantagem? Primeiro, porque o traje era melhor, a Arena e Jacket eram trajes melhores, e ele era mais pesado. Os nadadores mais pesados, eles levavam mais vantagem, porque o traje, o grande lance era esse, era trazer você para a superfície. E tem uma coisa, Marcelo, que a gente sempre fala para as nossas pessoas que assistem na televisão os campeonatos e vejam o final de prova. Sabe aquela linha do recorde? Que no final da prova a linha do recorde foge? Aquilo ali se chama traje. Sem traje, o corpo cai, o quadril cai e aumenta a resistência. As pessoas até se acostumaram a ver aquela linha do traje, a linha do recorde, né? Sempre para trás, num determinado período, mas chegou um momento que isso não aconteceu mais. E assim, o que eu observei muito, né, na pesquisa dessa prova, além do que eu já tinha de lembrança dela, e no momento que nós definimos a prova para a live, natural que se faça uma pesquisa novamente para poder buscar os fatos, é que assim, foi muito interessante que você falou a respeito do Biderman, porque ele tem seus méritos evidentes, e assim como ele tem seus altos e baixos, com traje e sem traje. Se a gente começar a observar as provas dele, tanto com traje como sem traje, ele tem momentos diferenciados. As pessoas podem falar assim, foi a prova da vida dele. Realmente foi a prova, né? Aquela prova onde tudo deu certo para ele. O traje pode ter ajudado em algum momento? Sim. Mas como você falou, ele foi finalista de 3 edições de Jogos Olímpicos consecutivas, e numa prova que a gente sabe que o nível de dificuldade é extremamente absurdo, devido às necessidades da prova, a demanda energética, o fato de estar em alto nível. A gente vê que muitas das vezes outros nadadores que em algum momento, em alguma edição de jogos, nadam as duas provas, eles acabam sempre ali, em determinado momento da carreira, decidindo se vão abrir mão do 200 ou não, devido ao alto grau de dificuldade, e ele conseguiu passar pela fase dos trajes, depois o fim dos trajes como eles eram até 2009, 3 finais consecutivas, e fora as edições de mundiais, porque ele foi pódio em 2 edições de mundiais seguidas, tanto em Roma com recorde mundial, como em Xangai, onde ele foi 3º lugar, né? As pessoas podem falar assim, foi uma prova onde ele foi o 3º lugar, talvez mais pelo final de prova ruim de alguns nadadores que estavam à frente dele, do que propriamente por mérito. Mas aí a questão não é essa, ele conseguiu se manter de forma a subir ao pódio mais uma vez. Ele também foi bronze em 2015 em Kazan, com 1:45:38. Na época até foi o James Guy que ganhou a prova, até foi uma prova até fraca, que ganhou com 1:45:14, foi o James Guy que ganhou em 2015. Então, ele foi medalhista em campeonato mundial na prova 2009, 2011 e 2015. E finalista olímpico da prova em 2008, 2012 e 2016. Só que não há dúvida de que esse 1:42:00, ele nunca mais nem chegou perto. O melhor que ele conseguiu fazer foi 1:44:88, que ele fez em 2011. Né? Então, é mais de 2 segundos acima do traje, do tempo de traje, que é uma coisa realmente difícil. Mas o próprio Phelps, e hoje eu estava olhando das 25 melhores marcas da prova dos 200 metros nado livre, o Phelps aparece em várias delas, mas todas que ele aparece são marcas que ele tem com o traje. Sem o traje, ele não está entre as 25 melhores marcas, o que é realmente, entre as 15 melhores marcas. Então, tipo, o traje fez diferença? Fez. Mas fez para todo mundo. E, evidentemente, havia uma vantagem, né? E a vantagem, para mim, fica muito explícita. Porque naquele final de prova, eu queria até que tu colocasse de novo a prova, para que as pessoas até pudessem observar um detalhe bem interessante, que se é algo que a gente sempre falou com relação ao traje, é de que a vantagem do traje sempre esteve na parte final da prova. E por quê? Sim. Porque ele facilitava o alinhamento do corpo. Aliás, até são 2 vantagens que o traje tecnológico trazia. Era a compressão muscular e
o alinhamento do corpo na água. Então, com o alinhamento do corpo na água, os nadadores ficavam mais altos e assim com uma melhor flutuabilidade. E onde é que a gente sente a flutuabilidade? É na parte final da prova, é quando o nosso quadril cansa, né, que o nadador cai, então ele aumenta, quando o quadril cai, ele acaba aumentando a resistência e perde a eficiência de braçada. O que ele começa a fazer? Ele acaba incrementando, né, o nadador compensa essa queda com uma frequência de nado mais alta, né? Alguns conseguem até se dar bem, por exemplo, um caso perfeito, Bruno Fratos. Bruno Fratos é um que consegue, no final de prova, ele consegue trazer essa frequência mais alta e mantém ele, né? Sim. Já outros nem tanto. E o Biderman, o traje é muito evidente, mas muito evidente a vantagem que ele leva nessa parte final da prova. Eu vou passar aqui a prova de novo. Vamos lá. Só ajustar aqui. Vou aproximar. Isso. Olha lá, o que você viu aí? Na saída, o Phelps até saiu melhor que ele. O Phelps teve uma boa velocidade de reação. O Biderman não tem uma boa velocidade de reação, mas já nos primeiros 50 metros, os dois passam, inclusive, mais forte, né, do que o recorde anterior. Porque o recorde anterior era 24,31. Na verdade, o Phelps foi 38, 7 centésimos acima. Mas era um ritmo forte. O que me chama a atenção aqui é de que esse segundo 50 metros do Phelps é melhor do que o do Biderman. Porque o Biderman faz 25,89 e o Phelps faz 25,87. Ou seja, o Phelps estava na prova, passou forte, estava na prova. Sim. Só que ele não esperava. E aí eu acho que a coisa começa a pegar, é quando entra nesse... Veja como o Phelps sustenta um pouco mais no submerso. É nesse terceiro 50 metros, você vê... E aí eu até vejo assim, o nado do Biderman, ele até está mais com uma frequência um pouco mais alta do que a do Phelps. E aqui, esse terceiro 50 metros, ele vira um 16,30 contra um 16,71. São 41 centésimos a diferença. E 26,18 contra 26,46. E aí, quando entra no último 50 metros, mesmo com essa boa virada do Phelps, ele não consegue tirar a diferença, ainda mais porque o Biderman faz um final de prova absurdo, 25,70. Nem o Phelps, que tinha sido recordista mundial em 2008, tinha sido capaz de fechar para 25 segundos. E aí, poxa, aí não deu outra. Né? Uma prova incrível, né? E imagina, para ele era, como eu disse, estava balizado com o segundo tempo nas eliminatórias, eram 10 séries nas eliminatórias dos 200 livres, ele estava na raia 4 da 9ª série, o Phelps estava na raia 4 da série 10, e ele fez o melhor tempo nas eliminatórias, ele nadou para 1,45,30, Phelps fez 1,45,60. Na semifinal, ele já coloca o pezinho dentro, que ele nada para 1,43,65. Phelps deu uma segurada na semifinal, fez 1,45,23, e até o Phelps, inclusive, ele entrou com o terceiro tempo. Porque se vocês prestarem atenção, o Phelps está na raia 3. Porque raia 3. Isso. Aí eu acho que eu travei aí. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo bem. Deixa eu mudar aqui a câmera. Oi. Estou te vendo melhor agora, mas não estou te ouvindo no momento. Tá me ouvindo, né? Às vezes dá uma travada. O russo Danilo Zotov entrou na raia 5 com o segundo. Deixa eu ver aqui. Ainda não estou te ouvindo. Um pouquinho para voltar, peraí. Aí. Melhorou. Agora foi? Agora, tá ok. Está sem traje. Está sem o traje. O coach travou. O Latuf dizendo aí. E aí o russo, ele entrou. O russo, ele entra com o segundo tempo. Phelps entra com o terceiro tempo. Né? Mas dá para você ver que a prova só teve os dois na disputa. Né? Foi o Biderman contra o Phelps.
Phelps, ele tenta ser um adversário, eu acho que ele foi um adversário no meio da prova, mas o final da prova é do Biderman 100%, e aí ele assegura. E tem uma outra coisa que eu faço questão de dizer, de que o Biderman foi o melhor nadador de 200 metros nado livre da Alemanha desde 2005. Ele já nadava abaixo de 1,50, desde 2005. Então, é a primeira vez que ele nada abaixo de 1,50 é 2005. E a partir de 2006 até 2016, ou seja, são 10 anos, ele é o melhor nadador da Alemanha de 200 metros nado livre. Mas aí, por exemplo, no ano anterior a esse Mundial, né, na Olimpíada, por exemplo, ele tinha um 46,0. E aí essa baixada do traje absurdamente para um 42,0, né? Mas, então, tipo, nesse campeonato mundial, ele nada as três provas são a melhor marca pessoal dele. As três provas Sim. são recordes alemães, inclusive, que é um 45,30, um 43,65 e um 42,00. E esse último, o recorde mundial que se mantém até hoje. Então, tipo, era um cara que estava em plena evolução, era um cara que estava melhorando a cada ano. E mesmo depois não tendo repetido, talvez nem próximo desse 1,42,00, ele ainda manteve. Que até a aposentadoria dele, que foi com a final olímpica do Rio 2016, ele deixou a natação alemã como o melhor nadador da Alemanha nos 200 metros nado livre. Assim, o que ficou bem claro em relação aos trajes, se a gente observar 2008 e 2009 principalmente, que foram os dois momentos onde os trajes tiveram a maior tecnologia e onde surgiu justamente o maior questionamento, evidentemente que ajudou todo mundo, mas foram duas provas, tanto 2008 como 2009, onde não se tinham muitos concorrentes, né? O Phelps dominou a prova em 2008, até por questão dos trajes, dos fundamentos e tudo, e porque era a edição dos jogos para ele, né? Em função de tudo que ele tinha como objetivo, ele levou aquela prova com muita facilidade. Quando chegou em 2009, e aí por todos os fatores que nós já mencionamos aqui, de certa forma também a prova só ficou entre os dois, principalmente depois da primeira virada. Na primeira virada ainda está ali todo mundo ali um pouco mais próximo, mas observa também que da primeira virada, né, dos 50 metros em diante, o pouco de prova que teve de disputa foi justamente ali entre os dois. Né? Agora, passado, o que observei foi o seguinte, né, acompanhando o antes e o depois do Biderman para poder ter uma opinião mais concreta em relação a essa questão do debate dos trajes ou não. Ele conseguiu se manter competitivo depois da era dos trajes, a ponto de permanecer sendo pódio em mundiais e permanecer chegando a finais olímpicas, mas ele em nenhum momento, dali para frente, em nenhum momento, ele chega mais a disputar uma prova, um primeiro lugar, porque todas as provas ali, eu só não me recordo exatamente de 2015, né? Mas se a gente observar, principalmente ali 2011 e 2012, ele tem o pódio em 2011, ele nada a final olímpica em 2012, mas ele já começa a prova, é muito interessante, né? Principalmente 2012, ele já começa a prova numa posição de nado, a posição do corpo, do tronco, em relação à superfície da água, muito inferior do que ele nadou as provas anteriormente, né? E aí fica bem evidente essa questão dos trajes, né? Fica muito evidente a diferença. Não só para ele, claro, mas muito o efeito que causava nessa prova. Eu acho que essa menção que você faz, para ele é muito evidente, mas muito evidente, porque eu falei, porque ele de 1,42 ele consegue nadar para 1,44,88, foi o que ele conseguiu nadar em 2011, né? Mas me chama a atenção que eles são duas provas, né? Que é o 100 e os 200 e os 400 livre. Mas nesse campeonato mundial, tem outros nadadores, caras, que tipo assim, meio que desapareceram por completo em relação às provas de peito. Christian Sprenger, nos 200 peito, ele fez 2,780, o australiano. Ele, depois da era dos trajes, ele nunca mais quebrou o 2,10.
né? Tem uma menina que ganhou os 200, que nadou os 200 peitos, a menina, ninguém nem ouviu falar dela, que é aquela menina da Sérvia, Nada Rigal, aquela da Sérvia, ela para 2:21:62 os 200 peitos, nunca mais a gente ouviu falar dessa menina. Então, tipo, aí você vai dizer assim, mas e o César Cielo? Por exemplo, o César Cielo, que bate os recordes mundiais, lembrem-se do meu comentário do Campeonato Mundial de 2013. Agora, César Cielo é o homem mais rápido da história, com traje, sem traje, pelado, pode escolher. Né? Por quê? Porque você tinha um nadador que, com o traje ou sem o traje, ele se manteve no topo. E aí, eu deixo a minha área de treinador, perdão, a minha área de comentarista, e vou falar como técnico. E o que aconteceu, e você pode prestar atenção, Veja as fotos de César Cielo em 2009, veja as fotos de César Cielo em 2010, 2011, 2012. Você vai ver um nadador mais delgado, mais magro. Ele continua forte, mas ele estava menos maçudo. Os nadadores nessa época, querendo ou não, isso para mim é muito evidente. Eu tive nadadores nesse campeonato mundial, nadando, vários nadadores, inclusive, acho que era 8 ou 9, estiveram na minha equipe do Dave naquela época. E eu me lembro que, com os trajes, te permitia ficar um pouquinho mais pesado. Você podia ficar um pouco mais forte. E os trajes foram maravilhosos para os gordinhos. Os gordinhos eram sensacional. Só que sem o traje, vamos dizer assim, essa musculatura mais pesada, mais maçuda, os caras tiveram que perder um pouco de massa. Então, eu vou dizer uma coisa para você, inclusive, houve uma certa mudança no trabalho de musculação, no trabalho de força. Ia tocar nesse ponto. Houve uma mudança porque, com os trajes, te permitia que você tivesse um pouquinho mais pesado, seria capaz de suportar aquela carga. Depois disso, meu amigo, você era peso a mais, e aí a galera teve que dar, foi uma afinada. Porque eu ia falar justamente, até o Rodrigo Ávila está falando aqui, Alain Bernard seria um exemplo, né? Perfeito, com certeza. Perfeito. E assim, ficou muito evidente para mim essa observação também, eu estava esperando você acabar de falar para tocar nesse assunto, porque se alguém fosse a algum congresso, por exemplo, onde um treinador falasse sobre trabalho físico, até o momento onde eram permitidos os trajes, com aquela regulamentação, provavelmente você iria ver muito mais peso levantado, muito mais, vamos dizer assim, força bruta, do que a gente começou a ver depois. O conceito do trabalho mudou assim, de uma forma muito grande, justamente para poder se adaptar a essa nova realidade. Se a gente pega, né, numa situação hipotética, você vai a um congresso, o treinador expõe lá o trabalho físico até 2009 e volta o mesmo treinador em 2011, numa situação hipotética, você com certeza iria observar diferenças no trabalho em função dessa mudança de regulamentação. Deixa eu aproveitar até o Alexandre Bila fez uma pergunta, mais ali para trás e tudo, mas a gente estava aqui, então eu guardei a pergunta. Aí uma pergunta para você, coach, em relação se Michael Phelps poderia ter feito alguma coisa diferente, se ele chegou a cometer algum erro ou não, realmente. Teve o resultado que deveria ter mesmo. Não, eu tenho quase certeza de que Phelps foi meio que abalado pela incapacidade dele ao reconhecer que o traje do adversário era melhor. E isso para mim fica muito evidente, não só na reação dele, mas até a forma como ele nada. Porque a parte que ele nada, e se você até comparar, por exemplo, os 100 metros dele, que ele passa com 50-25, quando ele ganha os Jogos Olímpicos de 2008 e bate o recorde mundial, foi 50-29. Então, o Phelps não fez nada errado. Nossa. O Phelps não fez nada errado, ele foi para cima. Só que o que aconteceu com ele é de que ele se viu incapaz de bater o outro nadador e, para mim, tenho certeza, ele foi abalado, ele sentiu bastante, e o descontentamento dele ali é muito grande.
Só que, como eu disse, não tem essa história de bom moço, mau moço, não. Eu acho que o traje estava ali, não quis usar, né? O Binder não pode ser vilão, gente. O Binder deu um show de natação. O Binder foi um nadador fantástico. Então, tipo, vou tirar o mérito do Binder? Jamais, tá louco, nunca, nunca. E o Phelps, tanto é que no dia, 2 dias depois, quando ele ganha o 100 borboleta, na verdade, 3 dias depois, que é no dia 31 de julho, que ele ganha, na verdade, 1º de agosto, 4 dias depois, 1º de agosto, que ele ganha o 100 borboleta, que ele ganha no toque, né, daquela mesma forma que ele ganhou lá em Pequim, que ele ganha no toque pro Cavet, ele toca na parede, rasga o traje, né, aquilo. E aí a imprensa americana faz aquele carnaval, mas isso faz parte, isso aí não tem problema não, gente, isso aí é legal, entendeu? Tipo, isso me lembra muito quando eu estava num campeonato mundial de Montreal, em 2005, quando o Filippo Magnini ganha o 100 livre, né? Ninguém esperava que o Magnini ganhasse o 100 livre. Tá louco, Magnini, 100 livre. E ele vai correndo para a arquibancada e tal, os amigos dele, e já colocaram a coroa nele, né? Que é o Rei Pipo. Ele nasceu ali, né? O Rei Pipo, o Filippo Magnini. Então, tipo, a gente tem que celebrar, a gente tem que comemorar, eu acho que tem que reconhecer também. E nesse momento eu não acho que o Phelps fez nada errado. Eu acho que a prova do Biderman foi uma prova perfeita, acho que é a prova da vida dele. Com certeza é a prova que ele deve guardar com um carinho muito maior, inclusive, que os 400 metros nado livre, onde foi surpresa, porque eu disse, ele estava com o 12º tempo, ele não só ganha como bate o recorde mundial, mas aqui não. 2 surpresas. Aqui a prova foi a prova dele, para sempre. Completando até a resposta para o Alexandre Vila, assim, eu observei também, e mesmo que a gente for observar a prova matematicamente, a gente percebe aquela situação no final, né, da diferença do final de prova dos dois, e ali ficou mais do que evidente a diferença do traje. E aí a gente observa o seguinte, o Phelps vinha de 1:42,92, que era o tempo de Pequim, e mesmo com aquela situação ali, vamos dizer assim, não sei se seria o termo, de inferioridade comprovada para aquele momento, mesmo assim ele nada para 1:43,31, né, 1:43,35. Ou seja, se a gente pensar tudo que passa na cabeça de um nadador, numa situação daquela, em alto nível, e aí vem o nível de cobrança que o Phelps sempre teve, e ele tinha acabado de sair das 8 medalhas de ouro olímpicas e tudo. Essa diferença de tempo, eu considero que ela pode ser também creditada àquela situação somente ali, né, de final de prova, de observar que estava abatido, né? Aquela situação de... E vamos lembrar de uma coisa, Phelps bate o recorde mundial do 100 borboleta nessa competição. Então, tipo, o Phelps não estava mal nessa competição, não, viu, gente? Não pense que o Phelps não estava bem treinado, porque era um ano depois da Olimpíada. Não, ele estava muito bem. E tem uma outra coisa, eu acho que essa é uma informação mais técnica. A Speedo não lançou traje novo em 2009. E foi um erro. Só aqueles trajes. Então, aí eu travei agora. Olha aí, peraí, travou. Eu estou te ouvindo. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Um pouquinho. Agora vai. O que eu quero dizer é o seguinte, que a Speedo não lançou traje novo em 2009. Então ela fez o traje de 2008 e ela achou que dava para sustentar. Só que o departamento de inteligência da Speedo falhou. Porque esse traje do Jacket, ele quebrou o mundo, gente. Esse traje do Jacket, ele quebrou o mundo. E aí veio o traje da Arena, que foi feito às pressas, porque a Arena viu que não poderia competir contra o Jacket, precisava fazer alguma coisa, e conseguiu entregar um traje lá no Campeonato Mundial. E um traje muito bom, que o traje da Arena é realmente um traje muito bom. Só que, e até vocês precisam saber disso, é de que vamos dizer assim, o banimento dos trajes aconteceu lá mesmo. Lá em Roma, houve a assembleia
E lá mesmo, o Birô da FINA, em reunião, decidiu que os trajes seriam banidos a partir de 1º de janeiro de 2010. E um detalhe, que aqui é importante esse detalhe, com um lobby fortíssimo da Speedo. E a Speedo era uma das grandes patrocinadoras da FINA. Então, há um interesse comercial por trás de tudo isso, gente. Não pense que... Olha, travou de novo. Não pense que a queda do traje foi pelo bem da natação. Não. Não, não, de forma alguma. Sempre tem um interesse comercial por trás de tudo isso. Não tem, sabe aquela história de não tem free lunch? Não tem, gente. Sempre tem algum interesse. Não tem. Há um interesse por trás disso. E eu me lembro assim, Marcelo, esse lugar é um lugar lindíssimo. O Fórum Itálico é muito bonito, Do lado tem a piscina onde o Benito Mussolini nadava, é um lugar muito bacana. E antes de começar a competição, é outra história importante. Antes de começar a competição, os nadadores ficavam lá no sol, faltando 1, 2 dias, mas horas, 2, 3, 4, 5, 6 horas esperando o traje chegar. Você está entendendo? Enquanto isso, os nadadores que são patrocinados pela Jacket, pela Arena, pela Speedo, estavam no hotel descansando. Mas os pangaré da vida, todo mundo ganhou traje, viu? Todo mundo ganhou traje. Inclusive, Arena, Jacket, Blue 70, todo mundo, até a própria Speedo estava distribuindo traje nessa competição. Só que, como eu estou te dizendo, nós estamos falando de uma competição de... Deixa eu me lembrar se eu tenho aqui quantos nadadores eram naquele dia, mas eram, sei lá, aqui não aparece quantos nadadores eram, mas vamos dizer que sejam, no mínimo, 700 nadadores que estavam ali. 700 nadadores para receber traje, então digamos que eram 600. Então eram filas enormes, de horas e horas esperando o traje. E todos os nadadores ganharam 2, 3, 4, 5 trajes, porque eles pegavam de diferentes marcas. Porque a competição, essa é uma coisa interessante, a competição acabou virando uma competição de traje. Foi uma competição de marcas. Foi uma competição de marcas. E ela entrou para a história. E tipo assim, até eu vi, alguém me mandou ali, fez uma pergunta, qual a minha opinião, acho que isso é válido ou não, o banimento. Eu acho o seguinte, tem gente que, por exemplo, na época, havia uma discussão entre os jornalistas, por exemplo, o próprio jornal L'Équipe da França, ele começou, inclusive, a marcar com asteriscos os trajes que eram quebrados com traje tecnológico, você está entendendo? Então, tipo, como se o recorde mundial valesse menos. Poxa, isso não era legal, isso não foi legal. Tanto que acabou não durando tanto isso, né? O próprio, o grande jornalista, que é um grande amigo meu, Craig Lord, que é o jornalista do The Times e na época do site Swim Vortex, era um que marcava também quando esse traje é com traje tecnológico, como se o tempo valesse menos. Né? Eu me lembro disso. E eu acho que não é por aí. Sabe por quê? Porque os tempos de 2008 de Michael Phelps já foram com traje tecnológico. Até os trajes de 2007 seriam proibidos hoje em dia. Então, vamos respeitar a história, vamos respeitar aqueles que conquistaram as suas grandes medalhas e grandes marcas e reconhecê-los como eles realmente merecem pelos seus feitos. Até porque anteriormente, esse período de 2007 a 2009, até respondendo uma pergunta do Edirez, que ele fez ainda agora, já existiam alguns trajes, né? Me corrija se eu estiver errado, a questão da pele de tubarão, que ficou famosa com o Ian Thorpe, já era um tipo de traje tecnológico. Não era do mesmo que ganhou força em Pequim e Roma, mas era um traje tecnológico também já. Vamos lá, o traje do Ian Thorpe. Tá aí o Rodolfo Podestá, que foi um grande nadador lá em Goiânia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O traje do Ian Thorpe é a maior fraude da história da natação. Sabe por quê? Porque nestes trajes tecnológicos de 2009, eles eram acessíveis a todos os nadadores.
todo mundo poderia ter um Jacket, todo mundo poderia ter um Arena. Já o Adidas do Ian Thorpe de 2000, esse ninguém tinha, era só para ele. Inclusive o traje, sim, ele era construído para ele. Ao final da prova, o Thorpe tesoura, né, cortava o traje, porque ele usava uma vez. Então, tipo, o traje do Ian Thorpe é muito pior do que os trajes tecnológicos. É uma fraude completa. Super, mas das grandes mesmo. E ele nunca teve acesso para ninguém. Ninguém pôde usar aquele traje. Porque chegou no Brasil, inclusive, alguns modelos desse traje da Adidas, que eu me lembro que ele era um azul assim mais claro, com umas listas amarelas, e com mangas. Meu Deus, aquilo era a mesma coisa que vestir um nadador com um kimono para nadar de tão pesado, uma coisa horrorosa, sabe? E eu estive em 2004, o Thorpe estava até namorando com a Amanda Beard. Travou aqui um pouquinho. Vamos ver se retorna. Vamos aguardar um pouco. Eles fizeram um teste evento para... Travou aqui um pouquinho, coach. Não estou te ouvindo. Tá, vai. Aí depois o áudio... Não, eu ia dizer o seguinte... Agora voltou. Voltou. Ó, eu ia dizer o seguinte, que eu fui para era um teste evento para o Olympic Trials de 2004. Foi uma piscina temporária que eles construíram em Long Beach, na Califórnia. E o Thorpe, nessa época, ele estava até namorando com a Amanda Beard. E eu vi o Thorpe nadando, né? E depois, quando eu vi, eu olhei, eu não acreditei no que eu vi. Os caras recortando o traje dele. Que isso, cara? Aí no segundo dia recortando, no terceiro dia... Aí que eu entrei conta. Poxa, o traje dele é descartável. É feito para aquele dia só para usar aquele momento. Então, esse traje, ele nunca foi distribuído, ele nunca foi colocado à venda. Então, tipo assim, nós até estamos falando um pouco de traje, porque essa prova de 2009, ela tem essa conotação de traje muito forte, sim, mas eu acho que abriu a natação para uma outra perspectiva, para se dar as mesmas condições para todos os nadadores. Porque os nadadores não podem ter gente que ter acesso a um traje e outros não. Eu acho que esse aspecto talvez tenha sido o mais importante nessa passagem dos trajes, que deu uma certa equidistância. Hoje, você tem que colocar o traje no mercado, o traje tem que estar disponível para todo mundo. Você lembra que em 2010... Não foi 2010, não. Foi 2011 e 2012, a Arena teve que recolher todos os trajes do mundo. Você lembra disso? Houve um recall da Arena. O que foi isso? É que alguns trajes que foram comprados em países diferentes, eles apresentavam características diferentes das que estavam aprovadas pela FINA. Então, tipo, esse Mundial de 2009, ele nos deu essa oportunidade de regularizar o nosso esporte. Eu acho que é muito importante. Mas de jeito, hein, Marcelo? Não apaguem nada, mas nada, o que o Biderman fez. Não, de forma alguma. Agora eu queria aproveitar com você esse finalzinho, e aí não sei como é que a gente vai seguir aqui, vamos ver, tá? Mas ainda temos um tempo ainda. A gente já tem 2 semanas seguidas falando sobre 200 livre, né? Foi 4x200 livre semana passada com o Indiane, que foi de 84. Aí agora nós estamos falando do 200 livre nadado, não revezamento como naquela ocasião, mas o 200 livre nadado em 2009. E tivemos o último Mundial, né? O recorde do revezamento brasileiro, 4x200 livre. Qual a sua expectativa para esse 4x200 livre? Tudo bem que agora mexeu muita coisa, né? Mas até então, qual é a sua expectativa para o 4x200 livre de uma forma geral, assim, nesse ciclo, né?
Vamos lá. Travou. Soltou aqui o fone, eu só coloquei de volta. Primeiro, eu vou fazer um agradecimento especial à nova gestão da CBDA e em especial ao Urdani, porque eles tiraram o programa 4x50 livre dos campeonatos nacionais e colocaram os 200 metros nado livre. Que bom que, na hora que eu estou falando isso, o Fernando Scheffer entra aí na live. Estou vendo o Scheffer aí dando alô. Então, tipo, o 200 livre, ele ganha um espaço muito importante no país. E você pode prestar atenção que não é um fato isolado. Você vê o Scheffer nadando muito bem, o Altamir, o João De Luca voltando, o Murilo Sartori querendo entrar nessa briga. O Brasil foi campeão e recordista mundial no 4x200 lá em Hangzhou, na China. Então, o 4x200, por incrível que pareça, é uma prova que ela não fazia parte... Meu Deus, que vergonha! Ela não fazia parte dos campeonatos nacionais. Gente, que vergonha, gente. Que vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas que bom que... Eu falei o Breno Correia, com certeza. O Breno Correia é fantástico. Né? Fechou lá em Hangzhou. Então, tipo, imagina, não tinha 4x200 nos campeonatos brasileiros. Tinha essa bobagem do 4x50 livre que nem prova. Então, isso precisa se dar o crédito a quem merece. A CBDA trouxe de volta, o Renato Cordani foi um cara que batalhou para isso. E isso ajudou em tudo. Ajudou muito. Porque começa a surgir uma nova geração, inclusive, se você prestar atenção, tem uma garotada nova nadando bem já desde o infantil. Desde o infantil. O João Pierre, no ano passado, ele fez uns 54 nos 200 livres. Se pensar infantil, é um baita tempo. Poxa, então, tipo, você já começa a identificar que já existe algumas pessoas interessadas mais na prova. A prova ganha uma conotação, ela ganha um espaço na mídia, ganha um espaço nas equipes, os atletas ficam mais interessados, e coisa boa. Agora, eu quero ver a mesma coisa nas meninas, que é um dos revezamentos que nós nadamos muito bem no ciclo de 2016, e agora a gente tocar esse revezamento para 2021, que é um revezamento que tem condições, e não precisa muita coisa, não. Para mim, até o revezamento mais fácil de se classificar para a Olimpíada é esse. Sim. 4 meninas para um 59, isso é muito fácil. A gente tem a hora que quiser. Bota as meninas na água que elas vão fazer. Então, tipo, é uma coisa que você levantou, acho que é uma coisa importante que se diga, mas ele tem também algum mérito a ser destacado. Sim, sim. Você falou até, o pessoal até foi citando a questão do revezamento. Eu me lembro do Breno, não de acompanhar tantas competições do Breno quando ele estava no Rio ainda, mas por ele ter começado a treinar com o Paulo e tudo, sempre fui muito próximo ao Paulo quando eu estava lá no Rio, então eu me lembro do início do Breno e me lembro do início do Leonardo, né? Leonardo sempre nadou bem, assim, desde cedo, né? Desde se a gente pegar ali Petis, infantil, do Leonardo Santos, também foram passagens muito boas, e é bom ver essa garotada dando resultado numa seleção brasileira. É muito importante. E eu diria, e até que a gente está falando do 200, eu talvez seria mais torcedor do que analista se eu dissesse que a gente disputa a medalha. Neste momento, não. Neste momento, nós temos uma equipe com grandes chances de chegar à final olímpica, mas grandes chances mesmo, né? Isso pode mudar se aparecer pelo menos um nadador para 1,44, 2 para 1,45, 1 para 46 baixinho ali, aí a gente já começa a entrar numa outra perspectiva. Mas no parâmetro atual, nos tempos que nós temos dado, o nosso revezamento é um revezamento para a final olímpica, o que já é algo muito expressivo, né? Mas todos nós queremos uma medalha, e muito mais do que eu e você, com certeza. Eles querem essa medalha. Então, tipo, e eles sabem que se nós tivermos 1 para 1,44, talvez um outro 44,9, 1,45 baixo, nós vamos estar na briga. E eu não acho impossível não, viu? Não acho impossível não. Eu acho que é um revezamento que não só classifica, como vão os 5 melhores nadadores do Brasil estarão
nessa prova, no revezamento do 4x200 em Tóquio. Com certeza. Coach, eu queria muito agradecer você por essa oportunidade, né? Com certeza quem esteve aqui até agora, quem nos acompanhou até agora, teve a oportunidade de uma análise muito interessante e, assim, que a gente possa ter mais oportunidades, seja aqui na Uniswim ou em outros canais, de ter eventos como esse, porque eu acredito que nesse momento de isolamento, que a gente espera que termine em breve, né? Alguns clubes já vão começar a voltar às atividades na semana que vem, mesmo aqui em São Paulo, mas que a gente possa, de uma forma ou de outra, seguir fazendo esse trabalho, porque com certeza quem tem a ganhar é a natação. Então, em meu nome, em nome da Uniswim, eu quero muito mesmo te agradecer por essa oportunidade de estar dividindo o espaço aqui com você, debatendo com você sobre essa prova tão importante, tão interessante, tão emblemática. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, nós estamos vivendo uma nova fase. Essa pandemia ela nos deu várias experiências. Uma delas é de que a gente começou a tirar um pouquinho mais de proveito da esfera digital. Isso veio para ficar, pode ter certeza. E o que vocês estão fazendo, e não é só hoje comigo, mas com os outros dias que eu também pude acompanhar, é algo muito legal, muito bacana, e eu acho que vai trazer grandes benefícios para a natação. Quanto mais nós falarmos do nosso esporte, mais estaremos contribuindo para que ele se torne grande, maior, aumentando a nossa família, aquela que é a família natação. Obrigado mesmo, sucesso. Foi um prazerzaço ter estado com vocês aqui. Prazer no Uniswim, prazer mesmo. Muito obrigado, coach. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, queridos. Um abraço. Um abraço. Gente.